Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre como hidratar o seu cachorro, principalmente para aqueles cães que têm problemas para beber água. E existe uma série de estratégias que a gente pode estar adotando para que no futuro o cachorro não tenha problema renal, infecção urinária, dentre muitas outras coisas que pode acarretar pela falta de água no organismo. Antes de mais nada, meu nome é André Louçner e trabalho com adestramento há mais de 15 anos. Então eu já vi muitos casos onde o cachorro adquiriu problemas ao longo do tempo por não beber água. E tem uma série de coisas que vão fazer com que isso aconteça. Uma delas, normalmente, é a falta de uma rotina adequada, tanto de alimentação quanto de passeio. Talvez isso já tenha passado na sua cabeça, ou seja, até um clichê de que você já tenha visto isso muito aqui nas redes sociais, mas a gente precisa entender uma coisa. Cada alimento tem uma porcentagem de água diferente. Então, se o seu cachorro se alimenta à base de ração, a ração, inclusive, ela vai consumir água do organismo do seu cachorro. Então não vai ser uma coisa tão simples para hidratar se o seu cachorro se alimenta de ração. E tá tudo bem se alimentar de ração, não tô questionando isso não. Só que o seu cachorro precisa ter uma quantidade de águas no organismo para fazer a digestão da ração, principalmente dependendo da ração que o seu cachorro está comendo. Cães que se alimentam à base da alimentação natural têm uma tendência a precisar beber menos água, isso porque o próprio alimento já é bem hidratado, o alimento já tem muita água. Então aqui já vai a primeira dica, que é: se o seu cachorro se alimenta de ração, provavelmente seja uma ideia um pouco mais interessante introduzir ou até mudar para alimentação natural, só que, claro, sempre com a orientação de um veterinário. Eu sei que aqui na internet tem muita coisa, você vai encontrar muitas receitas de alimentação natural para cães, muito parecida até com a nossa comida, só que nem todo cachorro precisa, ou melhor, nem todo cachorro pode se alimentar da alimentação natural, por torção de estômago, dentre outras coisas, que seria muito bom você consultar o seu veterinário para confirmar se pode ou não. Vale lembrar que a ração ela é muito prática. A gente vai tender sempre a querer escolher a ração não só pela praticidade, mas a gente tem que entender que é um alimento que ele existe há muito pouco tempo. Ele de fato existe da década de 60, 70 para cá. Ou seja, todos esses milhares de anos que os cães estão conosco, eles se alimentam da alimentação natural, dos restos da nossa comida, de angu, enfim. Então sempre foi muito comum os cães comerem comida. Ela veio para ser um alimento completo e prático. E aí a gente vai entrar na segunda questão que eu falei aqui, que é a questão do passeio, da rotina e tudo mais. Com relação a passeio, o passeio ele vai influenciar diretamente também na questão da ingestão de água. Isso porque o cachorro ele vai trabalhar o sistema circulatório. E trabalhando o sistema circulatório, os órgãos dele vão precisar se irrigar de sangue. E eles vão precisar de água para funcionar. E é aí que quando chegar do passeio eles vão tender a beber mais água. Se o cachorro ele não tem uma rotina de passeio, de atividade física, o que vai tender a acontecer é esse sistema circulatório ficar mais ameno e o cachorro beber menos água. Porém, vai começar a acarretar os problemas, como problema renal, problema circulatório, muitos outros problemas, simplesmente pela falta de água. Alguns sinais que a gente tem que tomar cuidado é prestar atenção principalmente se o cocô está seco, está sendo muito ressecado, porque se o cocô está sendo seco, quer dizer que os órgãos estão tirando a água do cocô para se hidratar. Como você pode imaginar, isso não faz nada bem para o cachorro. Então, ele tem a necessidade de se manter hidratado. Esse é um dos principais sinais, fora a própria observação. Você observar que seu cachorro está bebendo pouca água e ele tem pouca fonte de água, isso quer dizer que ele está precisando encontrar outras fontes para se hidratar. E aqui eu vou falar agora algumas fontes para você conseguir hidratar o seu cachorro. Mas antes, se inscreve
deixa seu like, porque é isso que vai motivar cada vez mais a eu trazer conteúdo para ajudar você e o seu cachorro. Alguns alimentos, algumas estratégias que você pode começar a adotar, além de fazer de repente uma introdução de algum enriquecimento ambiental com maçã, com alguma fruta que tenha bastante água, melancia. Inclusive, se você mora numa região que é muito quente, você pode pegar fatias de melancia, congelar e quando der o horário para enriquecimento ambiental, você pode entregar para o seu cachorro, porque a melancia ela tem muita água. E o fato dela estar gelada vai fazer com que o seu cachorro faça a troca de temperatura. Água de coco de vez em quando é muito bom, porém tem que consultar um veterinário. O excesso de água de coco pode acabar causando pedra nos rins ou algumas outras questões, por isso que a quantidade, dependendo do porte do seu cachorro, tem que também ter a consulta de um veterinário, mas água de coco vai tender a ser uma excelente fonte de hidratação. Inclusive você pode fazer picolé de água de coco para dar para seu cachorro, pensando também no enriquecimento ambiental. Um detalhe que algumas das vezes passa desapercebido, às vezes porque a gente pode ter funcionário na nossa casa e a gente acaba não observando muito bem, é a limpeza da vasilha de água do cachorro, a frequência com que essa limpeza acontece ou o tipo de produto que está sendo usado para limpar essa vasilha. Porque se o detergente estiver muito mal tirado ou se estiver usando algum outro produto que possa acarretar ser tóxico ou ter um odor muito forte, o cachorro, por uma questão de sobrevivência, vai tender a não beber água daquela fonte. Então você ficar atento à questão da limpeza da vasilha, os produtos que estão sendo usados, mesmo que não seja você que faça essa função. Pode acontecer também do cachorro parar de beber por um determinado período, e isso não necessariamente seja um problema do cachorro que não bebe água, mas sim por uma questão temporária, por algum medicamento, ou de repente porque está com alguma gripe, alguma doença, alguma coisa, e o cachorro pode tender a não estar bebendo água naquele momento. E às vezes a gente acaba se preocupando demais com um cachorro que só está passando por uma questão que de repente já está medicado, já foi para o veterinário e que é questão de tempo até voltar ao normal no tratamento. Agora, se o seu cachorro está urinando muito amarelado, com cheiro muito forte, a urina sempre vai ter cheiro de urina, mas se está muito forte, muito denso e até com pingos de sangue, corra para o veterinário, porque isso são sinais claros de que tem alguma coisa, de repente é uma infecção, uma coisa muito simples de tratar, pode acabar se tornando algo muito mais complexo. Então, se tem algum desses sintomas, corra para o veterinário.